A gordura no peito não é falta de treino e nem dieta. Existe algo acontecendo dentro do seu corpo que está enviando a gordura direto para o seu peito. E se você não agir agora, isso vai piorar cada dia mais. Nesse vídeo vou te mostrar o que realmente está causando essa gordura no seu peito, que está deixando ele mole e inchado cada dia mais. E o mais importante, o passo a passo para queimar essa gordura de uma vez por todas. A primeira coisa que você precisa entender é que nem sempre aquele peito grande vai ser literalmente a gordura. Pode ser que seja uma gordura ou então seja uma famosa ginecomastia, que é basicamente uma glândula que é formada ali na auréola do seu peito, no bico do peito de fato, e ela só pode ser removida com intervenção cirúrgica, só fazendo uma cirurgia de fato. E aí você pode se perguntar, Douglas, como que eu faço para diferenciar se é realmente essa glândula que eu tenho ou então se é gordura de fato? Vamos lá. Você vai pegar no seu peito, vai dar uma beliscada e se você perceber que ela é volumosa, é grande, extremamente mole, isso aí é característico de apenas gordura. Isso aí tá mais fácil de eliminar. Com algumas alternativas que eu vou te dar aqui ao longo do vídeo, você consegue eliminar facilmente. Agora, se você quiser identificar para saber se é uma ginecomastia, aquela glândula, você vai dar uma beliscadinha ali, sentir, apertar de fato a auréola do seu peito, que é o bico do peito. E aí, se você perceber que tem uma glândula, um caroço, é algo pedrificado, mais duro, aí sim é ginecomastia. É a alternativa que é um pouquinho mais difícil de sair e só vai sair na maioria das vezes só com cirurgia plástica. Mas fique em paz, se você não tem condições de fazer uma cirurgia agora, vou te mostrar algumas alternativas que você consegue melhorar o aspecto estético, não deixar tão evidente esse peito que parece até mesmo um peito feminino. Outra característica também de um peito que tem ginecomastia, geralmente é um peito mais dolorido, ele é mais sensível. Você pega ali no bico do seu peito e você não consegue pressionar com tanta firmeza, você logo sente incômodo. Vou te revelar agora 4 tipos de gordura no peito. 3 delas você consegue resolver facilmente com exercício físico e dieta, queimando aquela gordurinha de fato. Agora tem uma delas que você consegue alguns tratamentos com medicamento ou então só intervenção cirúrgica. O primeiro caso é daquelas pessoas que não têm o peito bem desenvolvido. Vamos lá. Essas pessoas acabam treinando a parte de cima do peito, a parte do meio, só que a parte de baixo ela acabou não dando prioridade. Essa parte fica pouco desenvolvida, fica ali sobrando um excesso de pele, fica ali também com excesso de gordurinha e isso aí tá fácil de resolver. Se você controlar o consumo de gordura, intensificar os exercícios que vão trabalhar mais a região de baixo do peito, isso aí vai se resolver facilmente. A maioria dos homens tem a mania de treinar apenas a parte de cima do peito. Por quê? É uma parte que dá muito volume. A questão estética fica muito bonita, bem apresentável. E acaba esquecendo essa região inferior que dá um aspecto estético de peito modelado. Não esqueça dele nos seus próximos treinos. O segundo caso são daquelas pessoas que têm um alto acúmulo de gordura na região do peitoral. E tem aquele peito volumoso e ele tem um aspecto de peito caído, parecendo mesmo um peito feminino. E isso aí é falta de alimentação regrada, tá comendo muito carboidrato, muita gordura e essa gordura está se acumulando ali nessa região do peito e essa pessoa possivelmente tem facilidade de acumular nessas regiões. E aí você precisa regrar a alimentação e também treinar bastante, treinar musculação de fato. Você só fazer cardio não vai resolver com tanta facilidade. Você precisa ter tônus muscular, deixar o músculo embaixo, bem trabalhado, bem durinho e aumentando essa massa muscular. Quanto mais você aumenta a sua massa muscular, mais a gordura vai queimar com facilidade. O terceiro caso é daquelas pessoas que não tem quase nada de músculos e você percebe que ela tem gordura em pontos específicos do corpo, seja o culote aqui na região da cintura, seja aquela pochete na barriga e também o peito.
essa pessoa precisa treinar musculação urgente. Muitas vezes a alimentação dela nem tá tão errada assim. Tá sendo a ausência de exercício físico, então você tem que arrochar na musculação. O quarto caso está relacionado ao desequilíbrio hormonal. Os homens têm dentro do corpo dele um hormônio que se chama estrogênio. Só que esse hormônio é um hormônio de predominância da mulher. A mulher vai ter ele em níveis mais elevados e para ela vai fazer muito bem. Só que se o homem tiver esse hormônio muito alto, ele vai baixar a testosterona, que é um dos responsáveis por queimar gordura e te dar massa muscular. Se a tua testosterona está muito baixa e o estradiol extremamente elevado, você vai ter alguns sintomas femininos, que é basicamente o aumento de gordura na região do peito. Isso aí é comum para a mulher. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguma mulher que era bem gordinha, emagreceu, até o peito diminuiu. Você vai perceber também que isso aí é características femininas. Essa região do peito tem muita gordura. O homem não é comum ter isso. E aí você pode surgir a seguinte dúvida: uma vez que eu tive ginecomastia devido aos hormônios, ela vai ali se firmar e nunca vai desaparecer? Depende do quadro. Se ela tiver um estágio muito avançado, não foi tratada quando era cedo e ela se consolidou ali, ela vai sair só com cirurgia. Agora, se está no início, você sentiu sintomas, procurou um médico, ele conseguiu passar algumas medicações para controlar esse hormônio que está desequilibrado, você consegue sim reverter o caso. Por isso, o ideal é você procurar um médico que é especialista em hormônios. Esse sim vai te direcionar melhor. Você pode até pensar, não, vou lá na farmácia, compro um remédio para tratar isso, tá tudo certo. Não faça isso. A maioria das medicações é vendida sobre receita médica, mas tem algumas farmácias por aí que acabam vendendo sem receita. Porém, se for tomado da forma errada, pode prejudicar o seu caso, reduzindo outros hormônios que são importantes para o seu corpo e aí vai desbalancear todos os seus hormônios de fato. Então não faça isso. Busque um endocrinologista para você ter um direcionamento melhor. Aí tem muita gente que vai seguir a dica assim: o Douglas falou que é só fazer exercício, vou arrochar. Não é assim que funciona. Fazer exercício vai ajudar? Com certeza. Não é você ir lá e treinar só peito. Isso aí vai ajudar muito. Só que você precisa ter uma dieta direcionada. Uma dieta baseada em déficit calórico. O que seria isso? Você comer menos calorias e gastar mais. Diminuir a quantidade de gorduras que você coloca no seu corpo. Coloque uma coisa na sua cabeça: o treino de musculação só vai ajudar a revelar o músculo, a mostrar o músculo. Se tem uma capa de gordura ali muito grande, esse músculo vai ficar basicamente difícil, impossível de visualizar. Vai ficar aquele peitão grande com a capa de gordura aumentada. Isso não vai ser legal e você não vai achar bonito esteticamente. Vou te passar agora alguns exercícios para você ficar com o peito muito bonito, aquele peito musculoso, esteticamente bonito. Mas assim, não adianta nada eu te passar esse treino aqui e você não fazer. Fala assim: olha, esses são os melhores exercícios. Chega lá, você vai treinar fofo, vai botar pouco peso. Isso aí vai dar apenas um estímulo no músculo, porém não vai desenvolver de fato e te dar aquele resultado que você tanto espera. O primeiro exercício que não pode faltar é você fazer o exercício de supino reto. Ele é extremamente maravilhoso para desenvolver essa região do meio do peito. E aí você precisa fazer pelo menos 4 séries. E outra coisa que eu vou te falar: fazer de 8 a 12 repetições, porque essa é uma margem que você consegue trabalhar as fibras para ganhar massa muscular. Se você ficar fazendo muitas repetições, você vai entrar em outros tipos de fibra que não vai estimular a força do seu músculo, e sim vai estimular a resistência. Então você vai conseguir fazer mais repetições e cansa menos. É basicamente isso. Em termos estéticos, o resultado será bem pouco. O segundo exercício que você deve fazer, nunca pode faltar, é o supino. Só que ao invés de fazer com o banco reto, você vai fazer com o banco inclinado, em 45 graus.
Você vai pegar 2 halteres e fazer bem lento. Dessa forma é muito bom com os halteres porque você consegue estimular os 2 lados do corpo de forma totalmente separada. E se você tem um peito maior que o outro, você vai conseguir equilibrar a força de forma mais fácil. Esse exercício ele é muito bom para desenvolver essa região aqui, ó, do peito, essa região superior, que dá aquele aspecto de peito em caixa alta. Você coloca a camisa, o peito chega primeiro do que tudo, mas é claro, não aquele peitinho de ginecomastia, aquele peito extremamente musculoso e apresentável. O terceiro exercício que não pode faltar é o exercício de crucifixo. Ou você pode fazer ele no crossover, ou então fazer ele numa máquina de crucifixo específica. Não vai ter muita diferença sim, mas se você escolher uma máquina que seja cabeada, tenha uma tração do cabo, tanto na ida, tanto na volta, esse aí mostra nos estudos que tem uma maior eficiência. Ele não vai deixar o seu músculo descansar hora alguma. Toda hora ele vai estar trabalhando. Ele vai ajudar a desenvolver essa região do miolo do peito, aqui da região do meio, aquela parte estética que vai deixar seus peitorais bem juntinhos e não aquele aspecto de peito separado. A maioria das pessoas que sofrem com a ginecomastia tem aquele aspecto de peito feminino separado. Fica um peito direcionando para cada lado e não fica legal. Esse exercício ele vai ajudar a controlar isso e a deixar ele mais juntinho e mais estético. Outro exercício muito bom que você deve incluir toda vez que for treinar peito é o supino declinado. Por quê? O supino declinado ele vai trabalhar aquele ponto que a maioria das pessoas que sofrem com ginecomastia tem uma certa deficiência, que é a parte inferior do peito. Ele vai ajudar a eliminar aquela gordurinha e deixar esse músculo mais forte, para fazer aquela voltinha totalmente estética. No supino declinado, você precisa fazer ele com a barra, vai te dar mais destreza e você vai conseguir fazer ele com maior facilidade. Essa posição declinada, que é basicamente de cabeça para baixo, fazer com os halteres é extremamente ruim, porque você não vai conseguir manipular os pesos da forma correta e você pode se machucar. Esses exercícios você pode fazer ele 2 vezes por semana. E aí cada exercício você vai fazer 4 séries. Lembrando, cada treino de peito ele precisa ter pelo menos 16 séries. Então você fazendo 4 séries aí para cada exercício, de 8 a 12 repetições já é suficiente. Lembrando, você tem que fazer esforço, sair cansado. Esse sim será o treino efetivo que vai dar os resultados que você tanto quer. E aí você pode ter a seguinte dúvida: posso fazer esse treino todos os dias? Não. Se você fez ele na segunda, você vai repetir ele novamente na quinta. Daí pelo menos 2 dias de descanso será suficiente para você voltar descansado e dar o máximo novamente. Tem alguns hábitos que faz a gordura no seu peito aumentar drasticamente e você possivelmente nem dá tanta importância, achando que isso não vai influenciar. Se você é uma pessoa que só anda estressada, saiba que o cortisol ele vai impactar de forma negativa nesse aumento de gordura no seu corpo, principalmente na região do peito. Ele vai impossibilitar que seu corpo queime gordura com maior facilidade. Então você precisa controlar esse hormônio cortisol, que é o responsável pelo estresse. Outra coisa que você precisa parar é de comer açúcar e alimentos ultraprocessados. Douglas, nunca mais posso comer açúcar? Até pode, só que diminua a frequência, coma de vez em quando. Já o alimento processado, eu recomendo que você tire da sua vida. Ficar comendo salsicha, tomar refrigerante, salgadinho, bolacha, isso aí só vai deixar seu corpo inflamado, deixar teu metabolismo muito lento e dificultar a queima de gordura. Outra coisa também que você precisa se atentar: não adianta nada cuidar de tudo isso e continua dormindo errado. Saiba que durante o seu sono você consegue recuperar os seus músculos. Se você foi lá e treinou musculação, você vai precisar recuperar esses músculos durante a noite. E no outro dia ele volta mais forte. Douglas, o que seria esse voltar mais forte? Ele aumenta a massa muscular, o corpo se regenera e te dá mais músculos. Só que se você não dorme da forma correta, você acaba não ganhando a massa muscular durante a noite. Douglas, o que seria dormir de forma correta? Pelo menos de 7 a 8 horas de sono. Tu vai precisar entrar naquele sono profundo,
que é o sono que descansa de verdade. Se possivelmente você falar assim, estou dormindo 7, 8 horas por noite, porém não estou descansando. Isso aí acontece porque seus hormônios cortisol está extremamente elevado e tu não está entrando no sono profundo, que é o sono reparador. Então você precisa deixar um ambiente totalmente escuro e uma temperatura agradável. Quando eu digo escuro, é aquele ponto que você vai passar a mão na frente do seu rosto e você não vai conseguir enxergar a sua mão. Se você criar um ambiente desse toda vez que você deitar para descansar, você vai conseguir ter aquele sono reparador. Depois de uma dica valiosa como essa, não se esqueça, inscreva-se no canal agora para não perder uma dica de saúde ou emagrecimento. Você precisa fazer exames de forma periódica, isso mesmo. Se você faz exames com constância, pelo menos uma vez por ano, você vai saber quando algo de errado está no seu corpo e você precisa se atentar ao seu hormônio chamado testosterona. Os homens precisam estar com esse hormônio sempre equilibrado, porque se ele estiver muito baixo, ele pode fazer você aumentar a gordura de forma muito fácil. Se esse hormônio estiver muito baixo, você vai sentir vários efeitos colaterais ruins, até semelhante com a depressão. Já vi vários casos de pessoas que estavam desanimadas, estavam assim literalmente depressivas, e depois que ela fez uma reposição desse hormônio que estava extremamente baixo, ela conseguiu de fato sair desse quadro de depressão. Então, possivelmente, se você já tem uma depressão, pode ser que ela seja hormonal, falta de alguns hormônios que vai deixar você mais ativo ao longo do dia. Por isso é interessante você fazer consultas médicas e fazer exames para controlar os seus hormônios. Você precisa controlar a sua retenção de líquido. Para quem não sabe, se você acaba comendo muito sal, seu corpo vai puxar muito líquido para dentro do seu corpo e você vai ficar retido. Se você tiver muita retenção, muito acúmulo de líquido no seu corpo, seu peito vai ficar inchado, sua barriga vai dar aquele aspecto de aumento de gordura e possivelmente é apenas líquido. Douglas, o que eu posso fazer para diminuir essa retenção de líquido? Beber mais água, pelo menos de 3 a 4 litros de água por dia. Fazer aeróbico, uma caminhada, seja uma corridinha ou até mesmo andar de bicicleta, 30 minutinhos por dia, vai ajudar você a suar mais e eliminar mais líquidos do seu corpo. Outra coisa também é praticar musculação. Isso aí vai acelerar o seu metabolismo e não vai deixar você tão inchado. Tem alguns alimentos que também agem como diurético, que são esses alimentos baseados em líquidos, como melancia, abacaxi e até mesmo melão. Quando você começa a comer essas frutas, você vai botar muito líquido para fora e ele será extremamente bom para o seu corpo. Eu vejo muita gente cometer vários erros quando fica desesperada e vê essa gordura no peito. Ela vai lá na farmácia e começa a comprar várias medicações, vários suplementos. Tem alguns farmacêuticos que agem de má fé. Ele promete para a pessoa, se ela comprar colágeno, oferece aqueles colágenos caríssimos, aquela gordurinha no peito vai sumir. Ele vai dizer que apenas a pele dele que está mole, tomando de forma frequente, vai sumir de uma vez por todas. A pessoa toma e fica extremamente frustrada. Saiba que esses suplementos, eles não vão tirar essa gordura do seu peito. Então o que você precisa fazer? Não fugir do básico, é controlar a alimentação, fazer exercício físico. E se o seu problema for hormonal, quem vai tratar ele será o médico com medicações específicas. Tudo que fugir disso é uma pura enganação. Mas eu sempre digo, quem cai nessas historinhas são aquelas pessoas que estão em busca de facilidade. Se você é uma pessoa que está acostumada a sempre querer o lado mais fácil, sinto muito. Você será a próxima vítima. E essa é a dúvida que muita gente tem. Douglas, aplicando tudo isso, em quanto tempo eu vou conseguir ver resultados? De 4 a 8 semanas. Mas assim, é 4 a 8 semanas sem errar. É seguindo a alimentação extremamente regrada, tirar a gordura e fazer exercício físico constantemente. E também os cardios. Se você ficar fazendo aquele treininho fofo, acerta na alimentação hoje, amanhã já erra, você não vai ter resultados. Então comenta aqui se ficou alguma dúvida que eu vou te ajudar.